Salve, salve galera! Estamos começando mais um podcast Vini Show, onde a gente discute estratégias para te ajudar a participar de audições, ter suas músicas gravadas, inclusive por grandes artistas, e fazerem os artistas correrem atrás de você para pedir para gravar sua música. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Hugo Zucarelli. Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Vini Show, sejam bem-vindos a mais um podcast do Vini Show. É isso aí. A gente saiu, Vini, de uma saga falando sobre como a gente perceber se a gente tem potencial para ser um compositor de sucesso, e a gente falou sobre o dom, sobre a persistência, sobre a criatividade. E no último episódio eu fiz o papel do advogado do diabo, ou o advogado do compositor amador, né? Onde que eu te pus na parede fazendo algumas perguntas que muitos desses compositores acabam fazendo nas redes sociais, e eu vim aqui trazer essas dúvidas, essas perguntas para você responder justamente para eles entenderem um pouco mais sobre o mercado, entenderem como funciona todo esse mercado, para poder tirar proveito nessa onda, né, de você poder ganhar dinheiro com composição, de você ser um compositor de sucesso, de você poder mostrar o seu dom, o seu talento e fazer disso um comércio, né, fazer disso uma fonte de renda para você e uma profissão. Cara, hoje eu queria fazer uma pergunta que eu tenho visto que muitas pessoas têm falado nas redes sociais também sobre ensinar a compor. Vini, você ensina a compor? Eita, pesado demais. Hugo, eu queria contar uma história para você que eu li no livro. Eu quero responder essa pergunta começando com essa história. Eu leio sempre, eu leio muito, gosto de ler, a leitura ela abre minha mente. Nós já discutimos até agora, antes de começar o podcast, sobre a influência de uma leitura que eu tinha feito antes de gravar um áudio. Eu tinha acabado de ler uma coisa, eu gravei um áudio, usei aquilo que eu li. No áudio você vê no privado, porra, aquilo que você falou foi foda. Eu falei, acabei de ler no livro. Tipo assim. E tem uma historinha nesse livro que eu tô lendo agora, olha o tamanho da menina, da besteira. O nome é a Historinha do Jumento. E eu queria contar essa história para vocês aqui no podcast, para a gente abrir esse podcast com essa historinha do jumento. Pode ser? Pode, fica à vontade, manda ver. Vamos lá, a historinha do jumento. Certo dia, o avô disse para o neto, meu netinho, eu vou te ensinar a andar de jumentinho. Dito isso, ele colocou o arreio do jumento e o neto, de 8 anos, em cima do animal. O garoto sentou, pegou a rédea e conduziu o jumento todo feliz. À medida que ele avançava o caminho, o menino e seu avô ouviram. Que absurdo! Esse menininho aí em cima do jumento? Esse pobre velho andando a pé? O avô pensou, estão falando mal do meu neto. Então ele chamou o neto para o chão, dizendo que ia montar o jumento e ia mostrar a ele como se fazia. Você vai continuar aprendendo, meu netinho, completou o senhor. Então lá se foram os dois. O senhor agora montado no jumento e o netinho no chão, olhando para ver como o avô conduzia o animal. Foi aí que eles passaram por outro grupo de pessoas em uma parte mais distante do caminho, que prontamente disseram, que absurdo! Pobre dessa criança nesse sol, andando a pé, e esse velho preguiçoso montado no jumento. Aí o velho ouviu, ao ouvir o tamanho insulto, disse, estão falando mal de mim agora. Ele desceu do jumento e continuou o caminho ao lado do animal, da mesma forma que o neto também fazia aquele momento. De cada lado iam pela estrada a pé. Em outro momento, eles se depararam com um grupo de pessoas que disseram, olá, olha lá, eles têm um jumento forte e bonito, podiam pelo menos estar usando a força do animal ou dá-lo para alguém usar. O velhinho retrucou o velhinho retrucou ao seu neto, eles estão falando mal de nós, meu netinho. Quando finalmente chegou à cidade, o avô e o garoto montaram no jumento, os dois juntos. Pessoas abelhudas passam por ali e comentam, que absurdo, que coisa ridícula. Um velho e uma criança montado em um pobre do jumento, eles vão acabar matando o animal, quebrando a coluna dele. Já impaciente, o avô se perguntou, mas o que é que eu vou fazer agora? Apesar do meu esforço, fala mal de mim e do meu netinho. Já sei.
Vou carregar o jumento nas costas. Carrego a parte de trás dele e o meu netinho carrega a parte da frente. Seguindo essa ideia, eles avançaram na cidade com o avô carregando o jumento nas costas e o neto o auxiliando. Não demorou muito para que um grupo de pessoas vissem aquela cena e dissessem entre si: que velho maluco, carregando o jumento nas costas. E assim, a história continua com o final que você já pode imaginar. O avô e o neto não conseguiram, de forma alguma, conter os comentários das diversas pessoas que passavam por eles. A história pode ser um pouco exagerada, mas conta bem o valor que atribuímos à opinião alheia. Quantas coisas certas, produtivas e realizadoras que você tem deixado de fazer devido aos comentários dos outros? Observe que as pessoas que mais falam de nós são as mais próximas. Ou as que se sentem mais próximas. Porque se acham que conhecem. Né? A história do jumento quer dizer o seguinte: nós não vamos conseguir agradar todas as pessoas. Por mais que nossa intenção seja melhor, por mais que nossa intenção ela não tenha nada de segundas intenções, por mais que nossa intenção seja a intenção mais verdadeira possível, porque Deus conhece o nosso coração. Hugo, você é um cara próspero, eu sou um cara próspero. O Deus que eu creio, ele é o Deus da prosperidade. Só que existem duas formas de ser próspero: ou com honestidade ou com pilantragem. Só que as pessoas que são sócias com pilantragem, elas não são pessoas felizes. Elas não são pessoas realizadas, elas apenas têm dinheiro. Que não é o meu caso. Eu sou um cara feliz, realizado, com minha família, com minha mulher, meus sócios, você é o meu sócio, nós somos felizes, nossa sociedade é uma sociedade íntegra, inteligente, duradoura, respeitosa. Você não me enrola, eu não enrolo você. Eu nunca tive sócio que eu enrolei, nunca, nenhum dos meus negócios, se fossem negócios mal sucedidos, foram negócios prósperos. Então, assim, é aquele lance, também é bíblico. Fala com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Mostra o teu negócio, que eu digo se você é verdadeiro. Sabe como é que você descobre se a empresa do cara está indo bem? Se ele é um cara realmente, um cara que merece. Olha para a casa dele. Olha para a casa dele, você vai descobrir como é a casa dessa pessoa. É uma casa bagunçada, desorganizada? Se for, sua empresa é da mesma coisa, você tem que repaginar. E se não for, se você cuida só da sua empresa, você está aleijado, você só tem um lado funcionando, porque não existe uma vida saudável financeira se a sua vida pessoal é um desastre. Isso não funciona, isso é disfuncional, entendeu? Então, quando eu conto a história do jumentinho, eu trago uma reflexão da seguinte maneira: quantas histórias você já deve ter ouvido de alguém que fala assim: estudei para entregar o diploma para o meu pai. Quando eu terminei de me formar, entreguei o diploma do meu pai. Tá aí, pai, o diploma é para você, eu vou fazer o que eu quero. Quantas vezes você já viu isso? Porque aquela pessoa, ela está sendo obrigada a estudar, a ser alguém que outra pessoa quis que ela fosse. Vini, você ensina a compor? Meu amigo, se você tiver nascido para isso e você tiver o acesso ao conteúdo que o Vini Show está disponibilizando, pode-se considerar que eu ensino sim. Posso se considerar que eu ensino sim. Por quê? Porque se você tem todas as ferramentas naturais, que eu chamo de dom, se você tem essas ferramentas naturais, a única coisa que eu faço com o meu treinamento é potencializar essas ferramentas com estratégias vividas na prática, com o dia a dia, com expertise. Eu leio um livro por semana, olha o tamanho desse livro que eu estou lendo. Eu não estou falando o que eu acho, simplesmente. É porque tem coisas que eu acho, mas o que eu acho também foi posto em prática. O que eu acho também foi feito no dia a dia do Vini Show. O que eu falo para vocês, eu exercito e executo todos os dias. O treinamento Potencializa, ele não foi criado em cima de uma estimativa, em cima de uma vontade. O treinamento Potencializa, ele foi desenvolvido em cima de uma realidade prática. O treinamento Potencialize, o que eu falo na internet, o que eu falo nos podcasts, eles foram desenvolvidos em cima de realidade prática, com base científica.
Vini, essa base científica, você já sabia? Não, eu realizava aquilo de forma natural. Quando eu comecei a fazer treinamentos, eu fiz o método CIS com o Paulo Vieira, fiz o Master Coach, fiz a formação em Coach, fiz vários cursos, mais de 8 cursos, 9 cursos, mais de 400 horas de treinamento que eu fiz, eu entendi que dá para aplicar a neurociência também na composição para potencializar ainda mais a capacidade ou a forma da pessoa conseguir sim chegar no resultado com um tempo com maior tempo e também com a excelência maior. Estou falando de neurociência, de programação neurolinguística, eu estou falando de física quântica. Hugo, se você tiver verdadeiramente o dom da composição musical e você for um cara que está preparado, porque assim, se você não tem o dom, você não aguenta o percurso. O problema do dom Vini, existem pessoas especiais que Deus escolheu? Existem em todas as áreas. Você é o melhor naquilo que você nasceu para ser o melhor. Porque você pode ter o que você quiser, sendo aquilo que você é o melhor. Não dá para ter o que você quiser sendo aquilo que você não nasceu para ser. Sabe por quê? Porque você não vai se doar ao máximo. E acredite, não existe Mega Sena na vida real. A vida de trabalho, a vida de busca, a vida de uma pessoa que trabalha todos os dias, ele não está contando com Mega Sena, ele está contando com o resultado de um suor, de um trabalho. Então, amigo, se você nasceu para ser compositor, se você tem aquele dom nato dentro de você, o Vini Show ensina sim a compor. O Vini Show ensina sim você a sair do nada e a potencializar a sua composição. Agora, se você não nasceu para isso e você gosta de fazer isso, é outra conversa. Aí, amigo, não dá. Não tem como eu querer ensinar uma cobra a voar. Não dá para ensinar porque o pato tem asa, mas ele não voa. Ele só dá aquele saltinho lá. Galinha também tem asa, mas ela não voa, ela dá só aquele saltinho lá. Você tá entendendo? Talvez, se a galinha tivesse um curso do Vini Show ensinando a voar, ela conseguia voar, porque ela tem as asas, ela tem tudo. Vini, o que faz a galinha não voar é o peso dela. Eu ensinava ela a emagrecer. O que faz a galinha não voar é a estrutura do corpo dela. Eu dava um jeito dela treinar até aquela estrutura, porque o corpo ele é automodelado. A nossa mente é automodelada. Você se automodela aqui, ó. E é o que o treinamento faz. Vini, você está dizendo que você ensina a compor. Eu estou falando para você. Se você nasceu com esse dom, e se você tem consciência que isso está dentro de você, pode contar com o Vini Show, que eu tenho certeza que eu posso lhe ajudar. Eu posso potencializar isso dentro de você. Você está entendendo? Porque eu faço isso comigo todos os dias. Eu faço esse treinamento, eu executo, eu exercito o treinamento. Cara, o último módulo do treinamento Potencialize é uma coisa chamada Mapa de Autoavaliação Sistêmica, que tem aqui, Hugo. Eu vou mostrar, aqui tem esse livro também. Cadê? Esse livro aqui é maravilhoso. Hugo, eu indico para você esse livro. Falando nisso, a história do jumentinho está nesse livro. Qual é o nome do livro e qual é o autor? O nome do livro é Coach Integral Sistêmico. Ele é um livro gigante, são 700 páginas, quase a Bíblia. Mas é a Bíblia da neurociência, a Bíblia da PNL. Conceitos, técnicas e ferramentas para obter resultados extraordinários. É do Paulo Vieira esse livro. Acabei de desmarcar o lugar que eu estava agora. Acabou, eu acho. Dentro desse livro, você vai encontrar um mapa da autoavaliação sistêmica, que é uma das ferramentas que eu entrego no treinamento Potencialize. E é uma avaliação que você faz de forma integral. Como é que está a sua vida pessoal? Como é que está a sua vida espiritual? Seu relacionamento com sua esposa, com seu filho? Como é que está com sua família? Como é que está seu emocional, seu intelectual, seu financeiro? São 11 pilares que são trabalhados. Então, assim, o treinamento Potencialize, ele nada mais é do que uma forma de potencializar o profissional compositor. Mas se eu tirasse o nome compositor e botasse para gari, e botasse para coveiro, botasse para cozinheiro, servia do mesmo jeito. A diferença é que as palavras que eu uso nesse treinamento, ela é voltada para o compositor, mas independente do seu nicho, independente do seu ramo, cara, esse treinamento ele serve para todas as pessoas. Agora, quando você sabe o que você quer ser e onde você quer chegar, não dá para você agradar a todas as pessoas e nem muito menos eu vou conseguir fazer com que as pessoas aceitem em uma forma 100% que o Vini Show ele está potencializando e estudando essa situação. Porque as pessoas acham que a gente está aqui porque a gente só quer estar aqui. Gente, eu estou preparado para estar aqui. Eu me preparei para estar aqui. Eu estudei para estar aqui.
Eu estudo todos os dias para estar aqui. Eu executo, eu aplico todas as ferramentas que eu falo para as pessoas. Eu vivo literalmente o que eu ensino no treinamento Potencialize. A minha vida é uma vida sistêmica. É uma vida onde eu tenho de manhã. Sabe? A gente nem tinha combinado de fazer o podcast de hoje assim, tá tão no automático, mas assim, desde 7 horas da manhã que eu tô acordado, 6h40 da manhã eu já tô fazendo academia, tô fazendo meus exercícios físicos, porque eu tenho certeza que a minha criatividade ela não vai ser a mesma se o meu corpo não está em dia. Vini, você está falando para mim que fazer exercício físico contribui com a criatividade? Sim. Eu estou falando para você que quando você acorda de manhã e você está bem, você tem a capacidade criativa 3 ou 4 ou 5 vezes maior do que a pessoa que não faz isso. Eu estou falando para você que acordar às 6 da manhã, 6h30 da manhã, 5 da manhã, lhe dá 3 horas de vantagem de qualquer pessoa. Eu estou falando para você que automaticamente, quando eu potencializo isso em mim, eu mostro para as pessoas que existe uma vida diferente para ser seguida e assim, com o meu exemplo, eu consigo mudar vidas. Não é o que eu falo, é o que eu vivo. Você está entendendo? Então, amigo, eu lhe asseguro. Vini, você ensina a compor? Sim. Se você for um cara que você está aqui disposto a aprender, está disposto a entender as ferramentas e gatilhos que são desenvolvidos, eu estou falando de neurociência, estou falando de física quântica, eu estou falando de PNL, eu estou falando de ciência, sem falar das minhas 2.000 horas, das minhas 10.000 horas que eu tenho de composição, porque também tem um livro que explica quando você tem mais de 10.000 horas, 10.000 horas ou mais de exercício daquela função, você se torna perito naquilo. Então eu não só sou compositor, eu não só tenho 2.000 músicas, eu não só tenho 10.000 horas de composição, eu tenho resultado. Eu não estou falando isso para vocês para me achar não, porque eu não preciso disso, isso não dá ECAD. Eu tinha que estar compondo, entendeu? Mas eu estou aqui gravando um podcast para vocês, toda semana um podcast desse, tem pelo menos 1 hora. Vocês estão entendendo? Então vamos lá, minha gente, é propósito, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero construir com isso aqui, Eu sei o impacto que a gente faz na vida das pessoas. Eu sei o tanto de família que a gente restaura, cara. Inclusive a nossa. Você está entendendo? Eu sei as possibilidades que nós estamos dando para o mercado, as responsabilidades que nós temos todos os dias aqui, porque nós estamos assumindo responsabilidade com a vida das pessoas. Automaticamente, quando alguém... As pessoas que investem no treinamento Potencialize, certamente, muitas vezes, as pessoas elas não têm dinheiro. As pessoas fazem um esforço gigante para pagar aquilo ali, para estar tentando ter um resultado no trabalho dela. A responsabilidade ela é maior para o lado da gente. Porque nós sabemos a obrigação e o resultado que nós temos que entregar para essa pessoa. Então, gente, vocês têm que entender que isso aqui não é brincadeira. Ninguém está aqui porque acha que é bonito estar aqui. Ninguém está aqui com o Vini Show. Essa estrutura que vocês estão vendo, isso aqui tem custo. Isso aqui é caro. Entendeu? Você está todos os dias. Esse aplicativozinho que a gente usa para gravar essas mentorias aqui é R$100 por mês para a gente poder transmitir isso aqui ao vivo. O Vini Show agora lançou um treinamento, o Vini Show e sua equipe lançou agora 40 dias de aula, todos os dias, convidando os maiores compositores do Brasil para estarem tirando as principais dúvidas que nós recebemos todos os dias, porque nós temos uma equipe gigante de pessoas toda hora vendo que vocês têm dúvida, querendo saber e sempre quebrar as objeções que vocês estão aqui, porque para que vocês consigam entender que ninguém está aqui brincando. Você está entendendo? Então, amigo, se você é um cara que quer potencializar, você é um cara que sabe onde quer chegar, e você é um cara que já escolheu, já decidiu que você vai ser um compositor de sucesso e é um cara que vai focar, Vini Show sim, ensina a compor. Agora, se você é um cara preguiçoso, mentiroso, acha que mente para você mesmo, autossabotador, um cara que não está em dias e condições físicas, você é um cara que não vai para academia, você é um cara que não estuda, você é um cara que não lê, você é um cara que não faz curso, você é um cara que não é o melhor funcionário da tua empresa, você é um cara que não é um bom pai, você é um cara que não é um bom filho, você não é um bom marido, você é aquele cara que reclama de tudo. Aqui não é o seu lugar, amigo, você não vai dar certo aqui não, ele é um lugar. Aí, nesse caso, o Vini Show, querendo ou não, ele vai ser uma pedra no seu sapato, no lugar de ser um cara que pode lhe ajudar. Então, são essas pessoas, que a gente fala diretamente. E, querendo ou não, indiretamente, já estão falando pelo menos para 30% do nosso público. E deixa eu te perguntar, e para aquelas pessoas que realmente se interessam, o que você, principalmente por conta de você sempre estudar, né? Você sempre está estudando, você sempre está se atualizando, o que você acredita que o cara que está em casa, ele deve ter, ou a conduta, né, que ele deve ter, para ele aprender? No caso, a gente está falando de composição, né? Como você acredita que ele deve agir e se portar e se comportar para aprender a compor
diante do mercado, porque compor por si só, a gente já falou inúmeras vezes, compor para os males espantar é uma coisa, agora compor para realmente fazer disso uma carreira, existe um processo e a gente está entendendo. Então você está ensinando, mas como que o cara lá de casa ele pode fazer, o que ele deve fazer para aprender? Bom, na verdade, a primeira coisa é reconhecer o que ele quer ser, para onde ele vai. Não dá para aprender aquilo que você não nasceu para fazer. Ok, você até aprende, mas não é gostoso o processo. Quando eu sento para compor aqui, galera, eu sinto um prazer enorme em fazer isso, porque eu já descobri que aquilo é o que eu faço. Agora, você quer saber uma coisa que me dá mais prazer do que compor, quase igual ou um pouco maior? Fazer isso aqui que eu faço com vocês. Cara, eu sinto um prazer enorme em fazer isso aqui, porque eu tenho certeza que eu estou podendo ajudar pessoas e talvez dando a sobrevida para várias famílias do Brasil. O que a pessoa pode fazer para potencializar em casa? Vini, quais dicas você dá? Por exemplo, eu sou compositor, eu quero potencializar, eu quero aprender a compor uma música comercial. Eu posso lhe ensinar a compor uma música comercial. Posso sim. Eu tenho autoridade para isso. Entendeu? Eu não concordo com você. Não tem problema. Encontra alguém que você concorda. Você não é obrigado a estar aqui. Esse podcast você pode dar play, pode dar pause, pode apagar esse canal meu, inclusive, da sua playlist. Tá tudo certo. Tá entendendo? Porque verdadeiramente quem eu quero aqui são pessoas que querem potencializar algo. Eu não quero ninguém para estar contando historinha que tá mentindo pra gente mesmo. Não precisa desse tipo de público aqui. Você tá entendendo? Porque, na verdade, o que vai fazer a gente ser um dos maiores do Brasil, pode ter certeza que não é o volume de vendas, não é o volume de pessoas fazendo treinamento, é o volume de resultado. São pessoas dizendo, depois do treinamento eu consegui gravar, depois do treinamento eu sou respeitado, depois do treinamento eu consegui fazer isso, fazer aquilo. Essas pessoas é que eu preciso aqui. As outras, de coração, irmão, se você tá vindo pra cá só pra acumular, eu não sou curva de rir pra estar juntando bagaço, não. Você tá entendendo? Quem junta bagaço é curva de rir. Eu não sou, não. Então, tipo assim, aqui é papo sério, aqui é jogo de gente grande. Então, Vini, mas mesmo, pronto, Vini, me descobri. Eu quero potencializar, eu sou um cara que eu quero dar um passo. Como fazer, né? Que é a sua pergunta. O que eu posso fazer para estudar, para potencializar? Primeira coisa, você tem que se descobrir, você tem que saber se é isso que você quer para sua vida. Porque se for isso que você quer para sua vida, automaticamente, amigo, você vai encontrar caminhos para isso, porque você vai dizer assim, pronto, é agora, é isso. A coisa que você tem que fazer é o seguinte, construir primeiro um conteúdo de qualidade. Quando eu falo um conteúdo de qualidade, não quer dizer que sua música é a mais bonita do mercado. Porque, de coração, eu daria muita grana para ser compositor da música. Que tiro foi esse? Para ser compositor da música, meu pau te ama. Aquele deu dinheiro. Aquele é meu negócio. Só fala em dinheiro. Como é que tu come, macho? Sem dinheiro, tá ficando doido? Como é que fala em alguma coisa sem falar em dinheiro? Como é que vive sem ter dinheiro? Tá entendendo? Nós estamos no meio da pandemia, onde eu tenho certeza que semana que vem o Brasil vai entrar em colapso. A galera vai pirar o cabeção. Quando o cara entender que ele perdeu o emprego, quando o cara entender que ele tá sem dinheiro, ele vai pirar o cabeção. Porque não dá para viver sem dinheiro. Então, a composição feita de forma profissional, ela tem que gerar renda. Agora, não, eu tenho meu emprego, eu sou doutor, eu sou juiz, eu componho pelo dom. Massa, seu juiz, seu salário é 30 mil reais. Você tá preocupado com dinheiro, não, amigo. Agora aquele caboclinho lá do interior, lá que tá lá, quase passando fome, então doido pra ter uma família em paz, doido pra ter um... Aquele cara precisa de dinheiro, aquele cara tá aqui pagando, fazendo, estudando, investindo nele, para que ele daqui a pouco viva disso. É com essas pessoas que eu quero falar. São com essas pessoas que eu quero jogar um papo reto com elas. É com essas pessoas que eu quero potencializar. Amigo, se você é um cara que está disposto a abrir mão de um tempo livre que você tem para estudar, porque acredite, quando você está fazendo faculdade, você não escolhe a hora de estudar, não. O professor ele não sabe a hora que ele vai passar uma prova, vai passar um trabalho, não. Você tem que se virar. Sabe por quê? Porque ali é um processo de aprendizado. Agora, as pessoas acham que vão conseguir ser compositor de sucesso compondo uma vez por semana, compondo uma vez por mês, fazendo uma musiquinha porque a mãe dele é bonitinha e gosta dele. Pelo amor de Deus, filhinho de papai, sai fora, mimadinho. Entendeu? Aqui é jogo de gente grande, macho. Aqui nós não tem tempo para reclamar, não. Aqui nós tem tempo para procurar, para buscar, para criar. Se você é um cara que quer fazer isso, seja bem-vindo ao clube, ao time. Ninguém tá aqui brincando. Entendeu? Então vamos lá. Quer potencializar? Existem várias ferramentas. Primeira coisa que você tem que fazer, volta lá no primeiro podcast que eu gravei e vem ouvindo tudo de lá para cá. Porque depois que você ouvir isso tudo aqui, se não cair pelo menos umas 40 fichas na tua cabeça, amiguinho, você tem que procurar outro ramo. Porque o tanto que nós falamos de outra coisa, a PNL que a gente usa aqui, a PNL é agressiva, é pau no lombo. Então, tipo assim, amigo, Vinícius, você é muito grosseiro, não tem problema nenhum, encontre um padre, vá para a igreja, o padre vai falar,
Em nome do Pai, amém, meu filho. Eu tô fora. Entendeu? Eu tô fora. Eu não quero gente preguiçosa aqui, não. Já falei, não é curva de rio. Não quero bagaço aqui. Eu só quero a cana. Eu queria compartilhar com você a forma com que eu aprendo para ver se você também concorda com isso e ver outros modos que você pode sugerir para a galera ver como que, né, se desenvolver para aprender. Eu sou filho de professores, né? Então É ótimo. Didática é maravilhosa, então. eu fui doutrinado a ter que aprender, né? E o primeiro passo para a gente aprender, que eu aplico na minha vida, é, primeiro de tudo, acreditar no que o professor está falando, e o segundo passo é executar o que o professor está falando, né? Então, assim, eu acredito que a gente só ouvir o professor falar não faz com que a gente aprenda, né? Mas sim ouvir o que o professor está falando e praticar o que ele está falando. E cada vez que a gente pratica com frequência, né? Eu acho que a palavra certa é frequência. A gente começa a ter resultados que a gente não nem esperava, né? Não que não esperava, mas você nem conseguia medir. Por fato de ser filho de professores, eu acabei na escola eu sempre ser da turma dos CDFs, né? Eu não era da turma dos bagunceiros, embora eu tocasse violão, né, desde de adolescente. Geralmente quem vai para música, geralmente é os caras que matam aula, os caras, né, os meus amigos ficavam assim, mas eu era o cara que era filho de professores, meus pais eu sempre estudei nas escolas onde meus pais davam aula, então eu não tinha muito como burlar esses sistemas, porque eu também fui criado dentro de uma família bem mais rígida e tal. Então eu sempre fui doutrinado a escutar o que o professor fala, né, a ter isso como os professores, como mentores, né, como pessoas superiores a gente no quesito conhecimento e que estão passando informação para a gente, que são, a expressão não é atalho, mas a expressão é o caminho mais certo e mais curto, né? Quando você vai por aqui, você tem mais resultados e tudo mais. E eu sempre fui praticando, tanto que no meu último curso, no treinamento que eu faço hoje em dia, que eu tenho o Érico Rocha como um dos meus mentores, né? Tenho vários mentores e cada vez que a gente vai aprendendo, a gente vai buscando mentores para a gente aprender com eles, né? Você tem os seus mentores, que você sempre fala para a gente, Paulo Vieira é um dos seus mentores, e você pratica constantemente o que eles ensinam, né? Eu vejo isso muito em você e também aplico isso em mim. Como que você avalia esse meu comportamento de realmente praticar o que o professor fala? Eu, na minha vida, na minha experiência, eu tenho tido resultados que eu almejo por conta de realmente praticar tudo que ele fala e do jeito que ele fala. A ponto de... Eu tenho um perfil, por exemplo, para ser militar, né? Não que eu gostaria, nem que faria o meu coração cantar, mas eu sou muito tranquilo em receber ordens de alguém que eu acredito que seja superior intelectual, ou de experiência, ou de resultados, e eu falo, cara, então se eu quero ter o mesmo resultado, eu vou seguir esses passos que ele está me dizendo. Eu quero saber de você. Você acha que uma das melhores formas da gente aprender é realmente seguir os passos, seguir as diretrizes que alguém que a gente julga como nosso professor, nosso mentor, ele fala, ou você acha que existe um outro caminho? Primeira coisa, você falou aí o seguinte, nós temos mentores, né? Eu tenho meus mentores, você tem seus mentores. Com o sentido da sua execução, eu não tenho que discordar, não tenho nem que colocar, porque verdadeiramente sua execução ela é extraordinária. Quando você pega para executar aquela coisa, você executa de forma extraordinária. Agora eu entendo por quê. Nunca tinha entrado nesse assunto com você, agora você me explicou. Você foi ensinado a respeitar aquela autoridade, mesmo que seja naquele momento. O professor, ele não é um Deus, mas naquele momento do ensino, ele é a autoridade maior que está ali, você tem que respeitar sim aquela doutrina, aquela situação. Aquela pessoa foi escolhida, foi preparada, foi construída para estar ali, instruindo, doutrinando, preparando as pessoas. Então, aquela pessoa que está ali, independente de você gostar dela ou não, ela tem méritos que levou ela a chegar naquele lugar. Então, se você escolheu aquela pessoa para ser o seu mentor, você tem que sim respeitar a opinião da pessoa. Vini, eu tenho que engolir tudo que ele empurra? Não, de forma alguma. Mas aquela pessoa, principalmente se ela tem resultados
certamente, se ele é seu mentor, ele tem resultados e você está com ele, quer ser mentorado dele porque você quer buscar os mesmos resultados dele, né? Hoje, principalmente. Antigamente, na época que você estudava, a galera diz assim, ele é professor e acabou essa conversa. Ah, mas ele nem sabe tanto daquilo, mas ele é seu professor. Você tem que calar tua boca, aprender, estudar e acabou. Hoje você pode escolher. Hoje você pode abrir a internet e escolher alguém que fale do jeito que você fala, que comungue dos mesmos princípios que você comunga, que desenvolva junto as mesmas coisas que você acredita que vai potencializar você. Então, hoje, amigo, procura e escolha. Você está livre para fazer o que você quiser. Agora, se você escolher alguém, quando aparece um anúncio na internet, diz assim, clique aqui e aprenda a fazer tal coisa. Antes de clicar ali, você tem que saber quem é aquela pessoa e você tem que estudar aquela pessoa para saber se aquela pessoa é importante para você. Porque se a partir do momento que você clicou, você já concordou com aquela pessoa, então você já não pode mais discordar. Você tá entendendo? Tipo assim, a gente criou um grupo do WhatsApp agora, tem um monte de compositor imbecil que fica lá mandando música. Na hora tem que tirar. Porque na hora que o cara clica no link, ele já leu o que é aquilo. 40 dias de composição. Passe 40 dias com o Vini Show e aprenda sobre composição. O cara clica naquele link, entra no grupo do WhatsApp, vai mandar a música, aí depois vai dizer assim, eu não sabia o princípio do grupo. Aí dentro, tá se fazendo de doido, mas fazer doido da tua casa. Pra ser besta na tua casa. Quando você escolhe alguém para você seguir uma prática, por exemplo, você escolheu o Érico Rocha, mas você escolheu o Érico Rocha como mentor de lançamento. Né? O Érico Rocha tem algumas coisas com certeza que você não concorda no Érico Rocha. Vem no Érico Rocha não é um cara, eu não vejo ele fazendo isso, eu não vejo ele se alimentando certo, eu não vejo ele fazendo isso. Não estou dizendo que ele não faz, não. São só conjecturas, são só situações aqui que eu estou alucinando aqui para a gente concluir o raciocínio. Por exemplo, um dos meus mentores da parte intelectual, porque eu tenho mentores de várias partes. Eu posso falar para você quem são meus mentores? Quando eu vou decidir alguma coisa, eu consulto meus mentores. Paulo Vieira. Vini, você consegue o contato do Paulo Vieira? Você fala com ele? Não, gente, eu nunca vi esse cara na vida, eu só vi ele em treinamento. Só que quando eu sento na minha mesa de reunião imaginária, eu trago as pessoas que, eu considero as pessoas que, se eu tivesse a oportunidade de estar com essas pessoas e colocasse isso na mesa, qual seria a opinião dessa pessoa de acordo com aquilo que eu estou pensando? Por exemplo, fatores emocionais. Eu não posso falar que Paulo Vieira não é meu mentor, ele é meu mentor emocional. Ele é o cara que potencializa. Eu estou lendo um livro de 700 páginas do Paulo Vieira. O cara tem que ser meu mentor. Nem a Bíblia eu li do jeito que eu estou lendo esse livro aqui. Já li a Bíblia 3 vezes, mas não guardei tanta coisa como eu estou guardando esse livro aqui. Mas eu vou ler ela de novo agora. O próximo livro que eu vou ler é a Bíblia, porque eu quero fazer esse mesmo estudo que eu faço nesse livro aqui, eu quero fazer na Bíblia, para ter uma potencializada, tá ligado? Para dar uma... Enfim. Hugo, em cima da mesa, tá? Paulo Vieira, Napoleão Hill. Quem é Napoleão Hill? O Napoleão Hill é um autor de 100 anos atrás. O cara era mentor de Thomas Edison, o cara era mentor de Henry Ford, o cara era mentor de Carnegie. Carnegie era o rei, o senhor do aço, dos caras mais ricos do mundo que existiu na época. Esse cara é foda, mano. O cara lançou um livro, o cara escreveu um livro, Não Mais Perto que o Diabo. Inclusive, eu indico, Hugo, pelo amor de Deus, tem que ler esse livro, gente. Você já leu o Audicast? Não. Não, vou te mandar hoje. Existe um livro chamado Mais Esperto que o Diabo, tá até aqui. Vou dar pra vocês. Olha lá, ó. Mais Esperto que o Diabo. Esse livro é maravilhoso. Sabe quando foi que esse livro foi escrito? Vou procurar aqui para não guardar aqui. Vamos lá, esse livro foi escrito... Caralho, naquele que eu não vou achar. Eu nem brifei aqui o tempo que ele foi escrito. Esse livro foi escrito lá há 70 anos atrás, 80 anos atrás. 80 anos atrás. Ele foi descoberto em 2011. O cara escreveu o livro e guardou. Aí morreu, aí pá. Só que o Napoleão Hill, tem aqui o nome do cara, Napoleão Hill. Esse cara aqui tem obras formidáveis, fantásticas. Outro livro que eu li, tamanho da Bíblia, foi um livro dele. Tudo aqui no meu coisa, ó. Esse livro aqui, A Lei do Triunfo, Napoleão Hill. Esse livro é maravilhoso, só que ele é grandão. Tem 2 livros que mudam a sua vida. Tem 2 livros que mudam a sua vida, literalmente. Esses 2 aqui. Tô falando de 1.400 páginas que podem mudar a sua vida. Nossa, eu li um que você me indicou, que é pequenininho, que mudou minha vida. O poder da autorresponsabilidade. 70 páginas, né? Nossa, mudou minha vida. Mudou a sua vida. Esses 2 livros aqui, Hugo, eles trazem ferramentas extraordinárias. Agora, amigo,
É de uma leitura extraordinária. São 1.800 páginas por aí, que você vai ler. Agora, e tem um terceiro livro, que é a Bíblia, que eu vou colocar nessa sequência aqui, que se Deus quiser vai ser minha base emocional e espiritual, essas duas coisas. Então vamos lá. O Poder da Autoresponsabilidade é um livrinho, tem a tela aqui. Eu mato a cobra e mostro o livro. Ó, dá nem um dedo. Esse livrinho muda vidas. Esse livrinho muda vidas. E esse livrinho aqui é um pré-requisito mínimo para fazer parte do treinamento Potencialize. O cara que faz o treinamento Potencialize, ele tem que ler esse livrinho. Lê de novo, para você sentir a diferença. Tipo, do tanto, da primeira vez que você leu, fazer o mas. Aqui eu vou achar mais fácil o mas. Gente, mas o que aconteceu que eu acho mais? O mas tá lá no final. Pois é. Fazer o mas agora. De 4 em 4 meses tem que fazer o mas. Você vai pirar no resultado. Claro, se você exercitar, né? Executar. Né? Eu tô falando de mentores. Eu tenho bem claro meus mentores. Quando eu sento na mesa de reunião para conversar com eles, para tomar uma decisão, eu pergunto tenho Paulo Vieira, Napoleão Hill. Um dos meus mentores também é o Steve Jobs. E é sobre isso que eu quero falar. O Steve Jobs morreu. O Steve Jobs foi um cara extremamente infeliz. Depois a carta que ele fez antes de morrer é uma carta triste. É uma carta de uma pessoa que não teve vida, que não viveu e está dizendo assim, vivam a vida. Isso não vale a pena. Essa história não pode... Eu não quero que minha história seja essa. E o que eu vou trazer do Steve Jobs para minha vida? A genialidade, a criatividade, a inovação, a potencialização. Steve Jobs é uma referência de saúde para mim? Não. Steve Jobs é uma referência de família para mim? Não. Ele é uma referência de genialidade e criatividade. Quem é uma referência de saúde para mim é Paulo Vieira, que tem seus 60 anos, 50 e poucos anos. Desculpa, Paulo, talvez eu tenha dado mais idade para você, mas tem seus 50 anos, mas o cara tá em dia, o cara tá na academia, o cara tem uma família feliz, o cara é um pai, o cara é um marido, o cara é um cara que se alimenta bem, o cara é um cara que potencializa. Esse cara é minha referência emocional e minha referência física. Napoleão Hill é minha referência, meu amigo. Olha aqui, o cara estuda praticamente, se Napoleão Hill tivesse sido estudado com mais tranquilidade, eu acho que ele, no lugar porque tem um pai da neurociência, eu esqueci o nome dele. Aí eu vou trazer para vocês depois. Mas Napoleão Hill com certeza seria esse cara. Mas ele é um cara de 100 anos atrás, então é foda. Mas enfim, Hugo, se você escolheu pessoas para serem os seus mentores, você tem que respeitar essa pessoa. Você não precisa concordar com tudo, mas você tem, por exemplo, Vinichão, você é muito direto ao ponto. Se eu fosse mentor, eu não seria tão direto ao ponto como você. Ótimo! Você tá entendendo? É uma coisa, você tem que moldar você, porque você não sou eu, não dá para você ser eu. Você tem que ser você. A única coisa que você tem que buscar aqui, amigo, são ferramentas e conhecimentos. Porque você pode ter certeza. E, por exemplo, são mais de 30 livros que foram lidos esse processo inteiro. São livros que eu tô falando para você que tem, ó, isso aqui tem 400, 600. E outra coisa, não tem negócio até a última página dele é conteúdo. Aqui no final dos livros agora, tem bem 15 páginas, que é só referência bibliográfica, né, Hugo? Você já viu, sim, né? Sim. Esse aqui, ó, a última página dele é conteúdo. Acabou o conteúdo. Não tem negócio de bibliografia embaixo. Então é 671 páginas de conteúdo. Esse do Paulo Vieira aqui, deixa eu ver se tem bibliografia lá atrás. De jeito nenhum, tá aqui, ó. Vamos lá. É 741 páginas de conteúdo. De conteúdo. Entendeu? Ó. Então, amigo, quer potencializar? Quer estudar? Vini, o que é que isso ajuda em você na composição? Muitas vezes o que me ajuda mais na composição é rede social do que livro. Mas o livro me ajuda na minha vida. O livro me ajuda na minha empresa. O livro me ajuda na minha negociação. Eu sou o melhor negociador. Eu sei me posicionar em redes sociais. Quando eu tenho uma reunião em Brasília, quando os caras me botam para sentar numa cadeira lá que eu não estava programado, eu sei o que falar e como falar. Eu estou preparado e pronto para inúmeras situações. Quem me torna capaz, quem me capacita é o livro, é a leitura. Vini, o que é que potencializa sua composição? O que potencializa a minha composição? Porque quando eu leio, eu encontro mais formas de estudar, mais formas de ser criativo. Quando eu leio, eu aguço a minha mente. Então, mas onde é que eu vou buscar essas informações? Na atualidade, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no WhatsApp.
nas conversas que eu tenho com meus amigos, as minhas redes sociais. Quando eu falo de redes sociais, não são aquelas que estão online. Eu falo de redes sociais, são aquelas pessoas que compõem a minha rede de amigos. Quem são as pessoas que eu estou me relacionando, que elas conversam. Vini, eu só tenho amigo velho. Você não vai fazer nunca uma música moderna. Se você não está ouvindo as palavras, aqueles papos atuais, você não está ouvindo aquelas melodias atuais. Vini, mas eu não gosto dessas melodias atuais. Gente, tem coisa que eu não gosto. Eu tomo um suco verde de manhã, vou até fumar para você. Eu odeio aquele suco verde. Eu tomo pela minha saúde. Você está entendendo? Eu tenho que ouvir tudo que está rolando no mercado, porque é ouvindo isso que eu adequo e trago e customizo aquilo para a minha realidade, a minha música. Eu não escrevo aquilo que eu não concordo. Só que eu escuto aquilo que eu não concordo, pego aquelas frasezinhas e trago para o que eu acho foda, o que eu concordo, o que eu gosto de escrever. O nome disso é autenticidade autoral, que eu falo muito sobre isso no treinamento potencialista também. Então, Hugo, você está entendendo o que eu estou falando para você? Tipo, estudar referências é importante, ter mentores é importante para que você consiga trilhar um caminho sendo instruído para que quando aparecer uma pedra, você sabe a palavra mágica para destruir aquela pedra. Você está entendendo? Tipo, se você não sabe a palavra mágica, você vai tentar descobrir a palavra mágica. Uma hora sua varinha vai funcionar. Mas, porra, tem um cara aqui te dizendo qual é a palavra, velho. Tem um cara aqui te dizendo qual é a palavrinha mágica. Piribiribom, pá, saiu a pedra. Só que se você não tiver essa pessoa para lhe dizer a palavra mágica, você vai ter que adivinhar essa palavra mágica. Até você descobrir, ou se você descobrir, amigo, talvez seja tarde demais, talvez você já tenha passado sua época, talvez você já agora, decidiu não focar mais nisso. Quantos compositores frustrados tem no Brasil? Eu tenho certeza que de pessoas de 60 anos, 70 anos, que queriam ter seguido esse caminho, que teriam sim uma grande, extraordinária desenvoltura na composição, não conseguiu, porque com certeza não tinha essas ferramentas e desistiu no meio do caminho, porque tentou tanto que cansou. Aí o pai falou assim, você vai ficar nesse negócio aí, rapaz, isso não tem futuro não, vai estudar. Aí o cara fez o quê? Realmente meu pai tem razão. O cara foi estudar, hoje é um médico, hoje é um advogado, hoje é um juiz. Quantos advogados eu conheço que fazem treinamento potencialista? Tem advogado em Brasília fazendo treinamento potencialista, advogado. Eu até fui meio grosseiro com o cara uma vez, o cara perguntou sobre... Ele foi digitar uma pergunta, e a pergunta foi sobre júri, julgado. Vini, não sei o que, tal, como processo. Como você julga um processo? Eu falei, esse negócio de processo, eu falei, tipo, quem julga processo é juiz, uma coisa desse tipo. Porque ele foi escrever uma pergunta, o vocabulário dele estava instruído a falar termos jurídicos, e ele, quando corrigiu, acabou corrigindo por um termo jurídico, ele enviou a mensagem. Mas enfim, Hugo, respeitar as pessoas que você escolhe como mentor é o primeiro passo para o sucesso. Por quê? Se aquela pessoa você escolheu como mentor, é porque aquela pessoa deve ter algum resultado extraordinário que você espelha dela. Então, foque no resultado. Foque naquilo que você vai fazer. Use o mosaico. Você lembra do mosaico que eu falei para você, Hugo? Sim. Mosaico, imagine uma cerâmicazinha quadrada aqui, cheia de quadradinho dentro dela, tipo um mosaico. E dentro desse mosaico, você vai guardar ele. Vai ficar com esse mosaico aqui, ó, do seu lado esquerdo. Toda hora do seu lado esquerdo. Que é o lado racional. Emocional, o lado direito. O lado do seu cérebro direito é emocional. Lado esquerdo, racional. Então, deixa o mosaico aqui no racional, tá? Não deixa ele no emocional, deixa no racional, aqui do lado esquerdo. Preste atenção, porque isso faz diferença. Se você deixar o mosaico do lado de cá, seu cérebro vai entender uma coisa. Se deixar o mosaico do lado de cá, vai entender outra. Deixa o mosaico do lado racional. Faz, sabe o quê? Quando você escutar uma coisa que você concorda, você guarda para você. Quando você escutar uma coisa que você não concorda, não joga fora. Guarda no mosaico. Deixa guardado aqui. Porque uma hora, talvez aquilo faça sentido. Talvez um dia, aquilo que você não concordou naquele momento faça sentido para você hoje. E como você não jogou fora, você não criou crenças que bloqueiam aquela informação. Deixa guardado no mosaico. Porque se um dia você precisar, você vai lá só e pega e traz de volta. Você não criou uma rejeição com aquilo. As pessoas, elas não precisam criar rejeição com nada. Se você não concorda, tá tudo bem. Gente, se tudo que eu falar para vocês, você concordar com 5%, para mim é o suficiente. Para mim tá bom, tô feliz. Só isso. Porque não dá para você... Por exemplo, quando eu leio um livro, eu leio ele rabiscando. É tudo riscado, meu livro, marcado aqui em cima, as marcaçãozinhas, ó. Ó, esse aqui eu já terminei de ler, ó, como é, ó. Tudo aqui em cima é rabiscado. Eu estudo o livro.
Eu não guardo tudo. Peraí, eu botei um negócio de gravar aqui. O que é que eu tenho que gravar? Ó, aí aqui eu botei um negócio do lado aqui, eu tenho que gravar. Eu não tinha visto isso, tem que voltar nesse livro, voltar nesse outro. E quando eu termino os livros, eu volto neles, eu dou uma estudada. Por exemplo, terminou esse livro aqui do Paulo Vieira, eu vou ler a Bíblia. Terminou de ler a Bíblia, eu vou dar uma repaginada em todos os livros que eu já li, porque agora eu quero escrever meu livro. Eu já tenho 3 esboços de livros fodas para serem construídos. Se Deus quiser, eu quero lançar todos os 3 esse ano, viu? Se prepara aí. Então vamos lá. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Se você escolhe alguém para ser seu mentor, para ser alguém, você tem que seguir sim. Se aquela pessoa é a pessoa que está ali na frente, onde você precisa daquela pessoa, que você considera aquela pessoa que precisa dela para potencializar algumas áreas, você sim precisa respeitar aquela pessoa. E você vai encontrar objeções, mas as objeções elas têm que ser respondidas por vocês. Quando você tiver uma objeção, tente quebrar essa objeção. Deixe a pessoa explicar a visão dela. Não julgue de primeiro. Porque ninguém julga a não ser juiz. E nem o juiz julga certo todas as vezes. Então, tipo assim, se você não for juiz e não tiver no júri, pare de julgar. Aceita a situação. Todo mundo tem uma opinião diferente da sua. E, com certeza, aquilo vai somar para você alguma hora. Use o mosaico. Legal, legal. Entendeu, meu amigo? Entendi, cara. Mas, então tá, eu acho que a gente tá alinhado sobre como deve aprender. A sua explicação acaba sendo muito mais longa, porque esse podcast é seu, né? E daí, a minha é assim, que eu julgo que pra gente realmente aprender, a gente tem que colocar em prática tudo que quem a gente escolheu para ser nosso mentor, porque como você disse, hoje em dia a gente pode escolher nossos professores, né? Então é isso, eu acho que para finalizar é isso, o podcast de hoje tem o nome de se você ensina a compor, a gente sabe que você ensina não no sentido de pegar e falar, você tem que escrever aqui, você tem que fazer, mas no sentido de, sigam esses caminhos que você vai realmente conseguir ter um resultado e composições que sejam de acordo com a atualidade e que os artistas queiram gravar as suas músicas e tudo mais. E para concluir, eu acho que é isso, seguir os passos dos mentores que a gente escolhe, né? Quando eu sigo os passos dos meus mentores, eu tenho resultados e eu sugiro para os compositores que quando você escolhe um mentor seu, você siga os passos e o que ele diz. E daí espera para ver se vai ter resultado. Daí, se não tiver, você vai lá e joga na cara do cara, enfim. Mas o lance primeiro é você seguir, né? Seguir os passos e falar, cara, eu segui tudo isso aqui e tô tendo resultado. Ou eu segui tudo que você falou e não tô tendo resultado. O mentor provavelmente vai te pegar nessa situação e vai falar assim, cara, peraí, se você seguiu tudo e não teve resultado, pera lá, você é uma exceção. Com certeza o mentor também vai querer descobrir o que aconteceu de errado. O que aconteceu. E ele vai resolver aquela situação, né? Bom, sem dúvida. Muito obrigado por esse papo, né? Eu sempre aprendo muito com você, é inegável, e porque você também é um dos meus mentores, tanto na vida profissional quanto na vida criativa, né? Então, eu sigo sim o que você fala e espero que os outros colegas, né, que estejam ouvindo e assistindo isso aqui também sigam os seus passos e o que você diz aí, que é muita coisa que você já disse por aí, a gente não precisa abrir esse leque de agora. Mas muito obrigado pelo papo de hoje, a gente encerra por aqui, dá o seu tchau aí pra galera e as suas considerações finais de como ele deve se portar para aprender. Bom, primeiramente eu me sinto lisonjeado e orgulhoso por ter um mentorado como você, já que você me considera como mentor, porque você é um cara de resultado, você é um cara de responsabilidade, um cara foda. E com certeza eu já quero um vídeo seu de depoimento. O vídeo show. É tendencioso, né? Mas assim, é importante ter. Mas eu quero que você saiba que a vida da gente ela só encontra sentido quando nós descobrimos primeiro esse sentido. A vida da gente ela é direcionada por um sentido encontrado por nós. Eu falo na minha palestra que você tem que encontrar, para você ser sucesso e ser o melhor naquilo que você ser referência naquilo que você nasceu para ser, quando você olha para dentro de você e você descobre o seu verdadeiro eu. E esse processo de descobrir o verdadeiro eu é um processo vivencial, é um processo dia a dia. Você vai se permitindo viver, se permitindo conhecer e aos poucos você vai entendendo, porque você vai dando dicas de que, gente, eu nasci para isso aqui, gente, eu sou bom nisso aqui.
Olha, eu sou um bom comunicador. Olha, eu gosto de falar para as pessoas. Isso é muito bom. Inicialmente eu achava que eu ia ser artista, eu gostava de cantar e tal, só que hoje eu me identifico muito mais com isso aqui do que mesmo estar no palco, fazer um show de 1h20 e ir para casa. Eu não consigo entender que isso gera o impacto que eu quero que a minha trajetória gere. Você tá entendendo? Vini, você tem interesse em gravar um CD, um DVD? Inclusive, eu tô com projetos para gravar isso, mas não é nada para seguir uma carreira profissional, pelo contrário, eu me sinto mais útil. Não que os cantores não sejam úteis, tá? Não me entendo dessa forma. Mas eu tô falando do Vini Show, pelo meu propósito de vida. E meu objetivo de vida é outro, é diferente. Então, vamos lá. Quando eu tenho depoimento do Hugo, quando eu tenho depoimento da Bruna, quando eu tenho depoimento de várias outras pessoas que, querendo ou não, é uma cadeia, por exemplo, eu cheguei no Hugo pela Bruna. Eu cheguei na Bruna pela Valéria Costa. Então o que acontece? Você vai desencadeando uma série de pessoas, uma corrente do bem. Vai falando assim, porra, eu preciso disso. Cara, vai no Vini Show, que o Vini Show é a pessoa para isso. Cara, vai no Hugo, que o Hugo é a pessoa para isso. Então, você vai desencadeando aquela corrente do bem e você vai construindo uma trajetória positiva, saudável, inteligente e, acima de tudo, que potencializa outras pessoas. Então, meu amigo, pode ter certeza que o seu depoimento é algo que eu fico muito feliz com isso. As pessoas que estão aqui, eu quero contar com o depoimento das pessoas, claro, se houver transformação. Se não houver transformação, também não precisa, porque, na verdade, eu trabalho com a verdade, eu não trabalho com conversinha, nem com achismo. E assim, cara, esse podcast aqui, eu gostei muito dele, eu adorei esse podcast, acho que foi um dos melhores que eu já me senti. Todos são foda, mas esse aqui eu gostei muito dele, de coração. E assim, obrigado a todos vocês que estão aqui nos assistindo, obrigado a todas as pessoas que estão ao vivo conosco agora e as pessoas também que estão assistindo esse podcast depois. É um prazer enorme, imenso, sempre estar com vocês, porque aquilo que você estuda deve ser ensinado, porque quem ensina aprende 2 vezes. Então é por isso que eu tenho aqui com vocês pelo menos uma vez por dia. Não é que todos os dias tem coisa. E agora, durante 40 dias, nós vamos estar aqui todos os dias. Isso não me causa nenhum tipo de dor, isso para mim, em nenhum momento é desafio. Pelo contrário, isso aqui é doação. Eu estou fazendo isso aqui porque é como se fosse uma prova social, é como se eu estivesse disponibilizando para as pessoas, é como se eu estivesse dando agasalho para as pessoas que estão com frio na rua. Então, eu sinto prazer em fazer isso aqui, eu me sinto útil fazendo isso aqui, e eu estou muito feliz com essa audiência que está tudo tendo aqui. E Hugo, obrigado. Toda a equipe Potencialize, obrigado. Todas as pessoas que estão nos ouvindo, obrigado. Que seja de manhã, que seja de tarde, que seja de noite, independente do horário, que isso sirva para você, para sua vida. Contem com o Vini Show, porque precisar, estamos aqui. Muita paz, é nóis e vamos nessa. Valeu, galera. Tchau. Até mais. Tchau, Valeu. tchau.